Boa tarde, gente. Boa tarde para quem nos acompanha pela nossa TV. Já estamos aqui, eu e Joyce Moura, que daqui a pouco vai trazer aqui para vocês todos os canais em que nós aparecemos, né? Hoje nós vamos receber aqui duas pessoas maravilhosas, que eu adoro as duas. Elisângela Ferreira, que é nutricionista, e Andresa Tavares, biomédica, vão falar aqui do trabalho que fazem com muita competência para transformar vidas. Boa tarde, meninas. Boa tarde a você que está nos assistindo. Eu já estava conversando aqui com a Andresa, Larissa, que quem quiser nos acha em todo canto. Céu, mar e terra. Acha pela nossa TV, através da TCM, através da BrisaNet, da Telecab e também no YouTube, Larissa Rosado, RN. E aí eu quero agradecer imensamente a participação das meninas, que hoje nós vamos falar de saúde, beleza, estética, bem-estar, autoestima. Olha só que papo agradável. Coisa boa. Sim. É um papo que não é só de mulheres, é da família toda, né? É da família toda, exatamente. E eu estava aqui conversando com a Andresa, antes da gente começar, Larissa, e ela falou uma coisa muito interessante, antes de a gente bater um papo bem rápido, mas com muito assunto, né? Falando da questão de ser integrado. Muita gente fala em estética, e o Brasil é o país que mais faz procedimentos estéticos no mundo, e eu fiquei bem chocada com isso, né? Quando a gente fala em estética, muita gente pensa naquela coisa superficial, né? É porque eu ali ajeitar um negocinho, mas não. A gente fala em saúde. E aí eu queria que vocês tenham um trabalho bem diferenciado, que é uma coisa integrada, né? Eu queria que você explicasse um pouco por que tem que ser integrado, né? Explique, como é, mulher, que depois eu vou contar uma história. Mas é justamente isso, porque antigamente tinha essa visão de que a estética ela era futilidade. Exato. Mas hoje a gente percebe o quanto isso mexe com a nossa imagem. Eu digo isso já, trabalho com estética há 13 anos e eu vim fazendo toda essa construção. Quantas mulheres já não chegaram lá na clínica? Andresa, eu nem me olho no espelho. Como você não se olha no espelho? Quanto você se ama? Então, quando as pacientes me procuram, então não é somente chegar a aplicar um equipamento, aplicar um ativo. Não, eu vejo a paciente de forma integrativa, querendo investigar como é a rotina dela, saber os exames laboratoriais. Então, foi fazendo toda essa construção, né, tanto da estética integrativa e juntamente com a nutricionista, como também com a terapeuta, né? Porque nós somos corpo, mente e alma, né? Verdade. Seres biopsicossociais. Exato. Eu não sei, depois eu vou contar uma história. Deixa a Elisângela falar também, para dizer assim, Larissa já vai chegando, vai falando e vai... Mas eu imagino que seja muito desafiador a história, né, Elisângela, de você fazer a mudança do que a pessoa tem o hábito de se alimentar, né? Quando a gente pensa em dieta, a gente já pensa em coisa restritiva, proibitiva, né? Enquanto que a gente pode fazer uma reeducação. Qual é assim, o maior desafio que você acha dos nutricionistas hoje com relação a essa qualidade de vida? Olha, eu acho, assim, que o primeiro, a gente tem que desmistificar isso que você acabou de falar, né? Essa coisa de que dieta, eu digo muito aos meus pacientes, olha, dieta não é aquela coisa que você vai só comer aquela salada, aquele frango grelhado. Não, dieta é você se alimentar bem. Então, e eu digo muito, olha, eu quero que você saia daqui aprendendo a fazer as escolhas corretas. Então, eu acho que hoje, para a gente, o principal, mais desafiador é a gente colocar isso, né? A gente tirar desmistificar, porque eu atendo muitos pacientes que quando chega, ai, olha a dieta dela, eu achei que eu não ia cumprir isso, que não ia conseguir, ou foi muito tranquilo, eu me adaptei muito bem, porque tem ainda aquela imagem, né, que é uma coisa que é uma construção também, né, Elisângela? Vem de uma construção dessa questão da dieta ser. E falando, né, nessa parte da estética, então, assim, é um público que é muito mais fácil de você lidar, porque ele está ali procurando, né, melhorar. Então, são pessoas que você consegue, olha, você faça essa escolha. Então, eles estão mais, digamos assim, mais acessíveis, eles estão mais dispostos a fazer essa mudança, né? Antes eu perguntar uma coisa a Andresa, que eu nunca, na verdade, nem perguntei. Gente, olha, vocês que nos acompanham aqui pelos canais e pela nossa TV, essas meninas já cuidaram de mim, vão voltar a cuidar, né? Estamos aqui no Só entrega, a Larissa hoje trouxe um bolo fitness.
Só por causa das convidadas. Mas a gente tenta, né? Às vezes é pamonha, às vezes é um bolinho mais de engordar, mas voltando aqui ao foco, e elas ainda nem tocaram, é para comer, viu? Não é para enfeitar o vídeo aqui do podcast, não. Mas eu vou perguntar a Andresa, porque eu acho que, pelo que eu percebi, foi quem fez essa junção. Em que momento, quando você pensa que para se ter um bom resultado, você precisa aliar a nutrição com a estética, com a cabeça, né, vamos dizer assim, com o mental, em que momento você percebeu isso, Andresa, dos seus pacientes? Foi quando essa questão, né, do programa de emagrecimento, de gordura localizada, enfim, foi a nutrição, a estética e a terapeuta, que na nossa equipe também tem uma terapeuta. Sim. Que já esteve aqui com a gente, Gabi. Sim, maravilhosa, um ser de luz. E foi quando como eu estava dizendo, já fazem 13 anos, então eu comecei como todas, fazendo só a questão estética. Então, quando eu fazia estética, fazia numa paciente e fazia em outra. E aí uma dava resultado e a outra não. Meu Deus, por que isso? Então, a gente começa a entender que todo mundo fala, mas é porque cada organismo reage de uma maneira diferente. Tá, então o que é que tem em uma que não tem na outra? Então, vamos lá. A gente começou a trazer aí a nutrição. Só o que acontece? No momento de ansiedade, Sim. o que é que você faz? Comida. Merecimento. Terminou o dia de trabalho, o que é que você quer? Vamos comemorar a comida. Comida. Então, felicidade, tristeza, angústia, tudo. Chifre, Vamos sair para o tudo, primeiro meu filho, encontro. Vamos sair para o primeiro encontro, comida. Chifre, comida. Tudo é comida. Na alegria e na tristeza. Exatamente. E é até cultural, né? Isso, exatamente. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu fiz, peraí, a gente precisa trabalhar a cabeça desse paciente, porque se qualquer tipo de emoção, nós Sim, comemos nossas emoções. Então, quando eu comecei a perceber nos relatos diários delas que ela comiam as suas emoções, eu disse, a gente tem que começar a trabalhar aqui uma terapia. Então, foi quando o Gabi entrou, por quê? Não adianta ter só o procedimento estético para fazer a alimentação, mas eu precisava alguém que pudesse trabalhar para que a paciente começasse a se conhecer, começar a ter o controle diante da alimentação. E, Elisângela, a gente sabe que não é somente um alimento que vai engordar. Tudo são o quê? Os excessos. Entendeu? Não é o que emagrece, o que engorda, não é isso, mas é a constância daquilo que você está ingerindo. Então, quando você se conhece, que a terapia vem nesse processo de autoconhecimento, Sim. você consegue ter o controle do que entra na sua boca. Porque a partir do momento que você não consegue controlar o que entra na sua boca, você vai controlar mais o quê? Você não controla mais nada. E na psicologia já tem a frase que todo excesso esconde uma falta, né? Exatamente. Então, acho que quando você falou lá no início da questão da autoestima, já fala muito sobre o ser, né? Sobre o indivíduo. Eu não consigo me olhar, a autoestima dessa mulher, dessa pessoa está muito destruída, né? Então, realmente, é começar pela cabeça. Elisângela, a gente está falando aqui mulheres feitas, né? Pessoas adolescentes, adultos, acredito que o público seja só a partir daí. Mas aí quem nos escuta, quem nos assiste agora, que tem uma criança que ela é obesa ou tá ali tem uma tendência. Uma tendência. Né? Qual é a orientação? Olha, o ideal era procurar, né, uma ajuda na psicóloga, fazer isso que a Andresa, né, tenta fazer essa integratividade, né? No caso, a nutricionista, porque muitas vezes, e a psicologia para ajudar, né? Porque como a Andresa está falando, geralmente adolescente, então identificar se aquele ganho de peso é no fator emocional, se é alguma predisposição genética, se é alguma alteração hormonal, porque existem vários fatores Sim. envolvidos, né? Identificar aquilo e tentar trabalhar da melhor forma possível. Então, hoje a gente vê que, devido a mídia, né, internet, então a gente vê que já se propaga muito do ganho de peso, a gente ter cuidado, aqui hoje a obesidade ela é classificada como uma doença, Sim. né? Então, assim, aí hoje as pessoas já procuram mais cedo. Eu já tenho pacientes que às vezes já querem trazer os filhos, minha filha está ganhando um pouquinho de peso, então eu já quero melhorar a alimentação dela para evitar que ela aumente ou está um pouquinho cheia. Então, hoje em dia os pais eles já estão tendo mais esse cuidado, né? E acho que essa questão da alimentação saudável, né, não é uma coisa
que antes a gente, quando pensava em produtos diet, vou já li para a Andresa, né? Mas deixa eu só concluir isso aqui. Quando a gente fala nos produtos diet de antigamente, eu falo isso porque a mamãe é diabética, né? E essa sempre foi uma realidade na vida da gente. A busca pelo alimento saudável, pela alternativa de alimentação. Então, era muito caro, né? Sim, era. Eu sei que as proteínas, que suplementos, eles são caros, mas eu acho que se a pessoa tiver uma alimentação mais simples possível, ela encontra, né, as alternativas. Com certeza. Hoje, como a nutrição ela evoluiu muito, então hoje a gente vê que um paciente diabético, ele não precisa consumir tudo diet, né? Então ele precisa comer as quantidades de carboidrato adequado, a quantidade de proteínas, gorduras. Então, até os industrializados, às vezes, até acabam atrapalhando um pouco, né, nesse processo, porque ele vai ser um paciente que vai ficar mais inflamado, a diabetes pode ser que seja mais difícil de controlar. Então, hoje, como a nutrição ela evoluiu muito, então hoje a gente consegue encontrar produtos que são saborosos. Hoje em dia você vai na internet, você vê uma receitinha que antigamente era bem mais difícil. Antigamente era mais os produtos, como você diz, diet, e o uso de Conservantes? Não, de adoçantes, né? Então, hoje a gente sabe que eles não são tão interessantes. Então, hoje você pergunta, às vezes eu até oriento meus pacientes, eu uso adoçante ou sem açúcar? Eu prefiro que você consiga tomar sem açúcar do que usar um adoçante se você é um paciente, se você não é um paciente diabético, entendeu? Por quê? Porque aquele adoçante ele pode ter um outro impacto negativo, né? Sim. Dependendo dos... Às vezes a gente hoje já existe estudos que falam que a sucralose, que é um adoçante muito comum nos alimentos dietéticos, eles acabam, como se fosse desregulando nossa microbiota intestinal. Então, a gente acaba influenciando negativamente para a nossa saúde. Mas é interessante essa fala de Larissa, e é uma coisa que acho que a gente percebe muito hoje em dia, esse movimento de preços. Larissa falou que os alimentos eram muito caros, e a gente percebe isso não só nos alimentos que vêm barateando, mas também na questão da estética. Antes, quem fazia tratamento estético era só gente muito rica. Né? Hoje em dia, as indústrias, as empresas estão, sim, fazendo produtos bons e acessíveis, né? E o Brasil desponta aí na questão da estética, na questão da cosmética, em tudo por causa disso. De empresas que fazem bons produtos em preços mais acessíveis, e aí todo mundo está tendo mais acesso a isso. De uns 3 anos para cá, né? Puxando um pouquinho da parte da estética, teve um aumento muito crescente nessa área. Principalmente na área da nutrição estética, né? Que é a nutrição voltada, não só porque quando a gente pensa em saúde, né, o corpo, como ela está falando, é você cuidar do corpo, da mente, né, mas quando a gente pensa em estética, você já imagina o quê? Estética, cirurgia plástica, sim, né, e hoje a gente sabe que a estética, ela está aí para melhorar, né, às vezes uma tonificação da pele, corrigir alguma imperfeição, a cirurgia plástica, né, às vezes para algum procedimento que a pessoa precise. Então, hoje já está desmistificando, como você disse, já está sendo uma coisa que as pessoas procuram mais. E eu vejo que quando eu atendo pacientes que eles estão tendo um acompanhamento estético, né, e fazendo acompanhamento comigo, os resultados são muito mais satisfatórios. E coisa que eu dizia assim, olha aí, tá vendo que muita gente ainda diz, isso aí não funciona, você é só jogar dinheiro fora, esses procedimentos estéticos você não vai ter resultado, né? Uhum. E hoje a gente vê que na prática, entendeu? Eu tenho essa noção. Eu tenho provas. E tem como mensurar, isso. Exatamente. E eu vejo muito assim, eu até comento aos meus pacientes, olha, a Andresa, ela foi uma pessoa que ela teve essa visão, né, de vamos fazer esse conjunto, né, essa integratividade para a gente ter um resultado melhor. Então, ela teve uma visão, né, que foi bacana e que está tendo bons resultados. Até porque, Andresa, quem chega quer emagrecer, quer resultado para ontem. Exatamente. Né? E querem já ir fazer assim, na estética, quem já faz o uso, né? Ou são o equipamento ou a utilização de intradermoterapia, que são ativos lipolíticos, né? Então, eu sempre digo ao meu paciente, faço toda essa investigação porque não é só chegar e aplicar.
existe um processo de desintoxicação e desinflamação do corpo. Porque se você estiver intoxicado e inflamado, nada responde. E isso é desde a estética integrativa, que a gente trabalha com a hidrocoloterapia, com a soroterapia, existem vários tipos de terapia, como também a questão alimentar, porque não adianta nada a gente estar ali trabalhando de forma interna e a alimentação você sujando. Existe um procedimento mais querido, existe, Andresa, assim, mais procurado? Ou você acha que é bem variado? É bem variado, mas o mercado ele não para, né, da estética. E eu estou trazendo agora o Endolaser, que é um novo equipamento que é aplicado com a fibra ótica, que ele está vindo agora com tudo no mercado, que de fato ele tem um resultado bem expressivo. Para qual região do corpo? Desculpa aí a ignorância. Fazer tudo que a mulher quer, tirar a gordura e melhorar a flacidez, da cabeça aos pés. É bom demais. Você, alguma vez já chegou alguém lá que não precisava de nada e só por causa dessa ditadura de padrão, e vocês disseram, meu amor, não tem nada que fazer aqui. Já teve vários pacientes que chegam lá, Andresa, eu quero fazer isso. Olha, você não tem necessidade. E eu digo mesmo, a paciente, você não tem necessidade. Se você quiser fazer uma drenagem só para retenção de líquido e relaxar, viagem. Mas você não tem mais para que fazer aplicação de nada. Existe o mito, né? Ou se fala, né, de que quanto mais procedimento, mais se quer. Mas eu acho que talvez... Mas é verdade. Joyce, mas isso pode... Você pode ter a questão do exagero que alguns profissionais cometem, Sim. que algumas pessoas, né, também cometem. Pode ser uma questão de cabeça, pode muita... Verdade. Exatamente, mas essa busca incessante. Exato, mas o ato de você conversar com o paciente, nós profissionais, a gente já consegue identificar, né? Exatamente. É tanto que, como na nossa equipe tem a terapeuta, a gente já tenta conversar, já faz esse direcionamento, Sim. entendeu? Para poder ela enxergar também e se amar da forma como ela já está, porque já está toda perfeita a mulher. Porque tem muita questão da distorção de imagem. A gente viu com aquela influenciadora GK, né, que há alguns meses ela estava muito exagerada e ela tirou vários litros de ácido hialurônico, né? E já chegou alguém assim com essa distorção e vocês tiveram que refazer algo que elas estavam fazendo com outros profissionais e não estavam gostando? Olha, como a gente respeita, né? Porque, assim, existem profissionais que faz o que o cliente quer. Exato. Mas existem também profissionais assim, olha, eu vou Vamos até aqui só. Só vou até aqui. Se você quiser, pode ir para outro profissional, mas aqui eu vou fazer somente até aqui. Eu gosto muito do equilíbrio, Sim. né? De respeitar aquela dosagem. Até porque para não ficar algo muito estranho. Porque as pessoas... Eu sou da área, mas vou ser bem sincera. Tem gente que tá ficando muito estranho porque tá exagerando muito. Muito. E sem contar, né, que se a gente identifica, fulano é paciente desse crânio. E a gente vê o exagero, a gente percebe também que ali está se perdendo a mão. Mas, às vezes, Joyce, isso é uma questão tão pessoal que o eu achar que preciso pode ser diferente, Sim. Né, do julgamento que a outra pessoa Eu achar faz. exagerado pode não ser para você, né? Exatamente. Mas tem uma coisa engraçada que eu liguei para minha amiga Carolzinha Vieira, um beijo para ela, né, fisioterapeuta, e disse, Carol, eu queria ir fazer uma drenagem linfática, mulher, e eu queria que você me indicasse uma pessoa que fosse boa. Eu disse, tá. Ela, tá certo. Aí me deu o telefone de Andressa, né? Eu liguei, Elisângela, pensando, vou fazer uma drenagem. Pronto, e quando cheguei lá, tinha uma pessoa me esperando, a própria, pronta para uma avaliação. Eu digo, mulher, mas era só uma drenagem. Mas a gente começou a conversar e tal. Mas o que eu queria dizer é que, feita a drenagem, né, as conversas avançando, aí eu topei fazer esse conjunto, né, de coisas, de ações, vamos dizer assim, para me sentir melhor e que me fez muito bem e que eu tenho as lições delas desde lá, né? Aí a Andresa dizia assim, aí precisa ir para Gabi. Eu digo, mulher, já tem um terapeuta, eu não vou pagar 2 terapias. Mas foi bem interessante. Aí ela dizia, mas você precisa, porque o foco dela, e muita explicação, sabe, Elisângela? Eu disse, tá bom. Aí ela disse, eu vou lhe dar de graça. Faça uma e você vai sentir a diferença. Eu vou lhe dar a primeira sessão dela,
para ver se você não vai voltar. E realmente eu continuei fazendo as duas, né? Continuo com a outra, e Gabi teve aqui já no nosso podcast maravilhosa. Eu indico todas as três. E ela todo tempo, Joyce, você devia fazer. Joyce, você devia são fazer. metodologias diferentes, né? Você vê abordagens diferentes. Porque essa questão do psicológico para a alimentação, ele é muito importante. Né? O que é dito assim para a gente, na terapia com Gabi, das crenças que nós adquirimos, tem muita coisa que a gente nem percebe e que a gente está lá na alegria e na tristeza. É como ela falou, às vezes a gente a história do sono, né? Que eu queria que a gente falou nos bastidores, mas a importância da questão do sono, né? Você está ali acordado com insônia, vou comer. Eu, pelo menos, como até não sei que horas quando eu fico acordado com insônia. E eu estou com problema de insônia, aí pronto. Mas essa questão da alimentação também é muito importante, né? Interfere. Isso. Até alimentos, né, que você pode estar... Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que come muita coisa industrializada, então a gente sabe que hoje os alimentos industrializados, eles têm substâncias que elas acabam excitando mais o cérebro. Então, você já fica mais agitada, já potencializa mais esse estresse. Então, se você já come alimentos mais naturais, se você bota, né, ao sono, um chazinho de camomila, você já faz aquela higiene do sono, já desliga tudo, né? Porque às vezes a gente chega, deita na cama e já vai olhar o WhatsApp, mensagem, não sei o que, e às vezes... Isso. E nosso corpo, vocês podem observar, quando chega assim, 6, 7 horas da noite, ele começa a dar aquela coisa... Ele vai desacelerando, né? Que é o relógio biológico natural, e a gente começa a ter aquele sono. Só que a gente tem tanta coisa para fazer que a gente burla aquilo. Não posso dormir. Aí, ativamente, para fazer outra coisa, aí o sono passa. Aí, às vezes, você pode ir até 1, 2, 3, 4 horas da manhã. E isso aí começa a desregular. Quando você percebe, você já está com o sono desregulado. Quando você não dorme, esse processo, por exemplo, porque quando vai chegando à noite, o cortisol, que ele era para alto, ele vai diminuindo, a melatonina ela vai aumentando, o hormônio da insulina ele vai diminuindo, então todos os hormônios eles vão se acomodando. Se não acontece isso, você vai dormir lá para meia-noite, mas eu consigo dormir 8 horas, mas você acorda 6, vamos supor que você dorme 8 horas, mas você acorda 8, 9 horas, quando você acorda, seu cortisol, que era para ele estar alto, ele vai estar baixo, porque ele estava... Né? Já teve essa desregulação, sim. A insulina vai estar alta, então você vai acabar tendo mais vontade de comer mais coisas doces, mais alimentos gordurosos, açucarados. Aí você vê como acaba desregulando tudo. E a alimentação, ela pode influenciar nisso, né? Então, você consumir alimentos que sejam mais ricos em magnésio, potássio, a gente fala muito da banana, que é uma fruta, né? Então, ela tem aqueles benefícios. O abacate para a noite, uma ceia. Você, eu faço uso colágeno, né? Que a gente puxando aqui para a estética, porque hoje existe muito aquela coisa, existem os profissionais que são contra, existem aquelas pessoas que são a favor do colágeno. Eu digo por experiência própria. Todos os meus pacientes que fazem uso, a gente vê uma resposta diferente, entendeu? Então, assim, a gente sabe hoje que as vitaminas do complexo B, que são presentes lá no colágeno, elas agem na nossa microbiota intestinal, melhorando nossa flora intestinal, estimulando a qualidade do sono. Então, tanta coisa que a gente nem faz ideia, né, das vitaminas, que às vezes eu já tive paciente de relatar assim, eu tomei um colágeno, mulher, me deu uma disposição, uma energia no outro dia, porque às vezes era a carência de algumas vitaminas, que às vezes a gente não consegue encontrar ou tem aquela deficiência da alimentação, muitas vezes não é porque a gente não consegue, mas às vezes o dia é tão corrido que às vezes você toma café, chega o horário do almoço, você vai almoçar 2 horas da tarde porque teve vários compromissos, então acaba bagunçando um pouco, às vezes por conta da sua rotina diária, né? Porque a gente sabe que a gente não é só o trabalho, geralmente é dona de casa, é filhos, então é 1001 coisa, né, que a gente tem para fazer, então tudo isso influencia muito, né? Eu estava falando ontem com Joyce, conversando com ela, falando de uma psiquiatra amiga minha, que ela dizia que quando um paciente chegava a ela, óbvio que ela analisa cada paciente, mas os pacientes que não estão em crise, ela já passava ali o probiótico para eles e conversa e tal. 15 dias, ela dizia assim, Larissa, as pessoas voltam totalmente diferente nessa consideração que o intestino é o segundo cérebro. É verdade. E aí é uma das coisas que eu estava falando mais cedo, que a gente trabalha em 5 fatores, que é a água, a quantidade de água necessária para o seu organismo, como faz diferença, o sono, quando você dorme bem, isso se torna reparador, e isso vai mexer tanto na questão hormonal, em tudo.
O intestino, melhorando sua microbiota. Então, a alimentação e o treino. Então, se você conseguir manter o equilíbrio desses 5 fatores, você vai ter a saúde, né? E a saúde da mulher, como a gente coloca aqui em questão, porque eu vejo onde hoje muitas mulheres tem acontecido vários tipos de doenças, né? E isso desencadeia de quê? Da alimentação, do sono, da falta de sono. Estresse. Porque o estresse, exatamente, devido à quantidade a responsabilidade que nós mulheres temos. A gente estava até conversando ontem, eu estava lendo a matéria falando do aumento das doenças do intestino. Aí foi quando a gente entrou nesse assunto do intestino ser o segundo cérebro, né? E a importância de cuidar dele. É verdade. Como é que você diria para quem está nos assistindo um cuidado? Olha, cuidado com o seu intestino. O ideal, por exemplo, quando a gente vai o intestino, é que você vá, né, no banheiro todos os dias. Então, se você não tem aquele intestino regular, então é você tentar ingerir mais fibras, a água principalmente, porque você sabe que o nosso órgão que mais tem água é o intestino. Certo? Então, às vezes, se você não toma água suficiente, certo? A grosso modo isso, né? Se você não toma água suficiente, o corpo ele vai necessitar de água de onde ele vai tirar, de onde vai ter a maior concentração, que é no intestino. Então, ele vai acabar tirando a água dali. Então, não é interessante. Então, por isso que, às vezes, o intestino preso, e a gente sabe que, muitas vezes, a gente já falou muito a questão de que, se você fica com o intestino mais preso, então, ali ele pode acontecer de proliferar mais bactérias. Então, daí, às vezes, devido a uma alimentação que você consumiu uma alimentação mais condimentada, alguma coisa, então você fica com o intestino mais inflamado, e daquela alimentação, aquele intestino que ele não está funcionando direitinho, então ali já pode acontecer uma infecção e aí surgir outros problemas relacionados a isso. Então, assim, a gente sabe que hoje, como ele diz, o intestino é nosso segundo cérebro. Então, quando você tem um intestino que trabalha bem, você é uma pessoa mais calma, você é uma pessoa mais feliz, você consegue absorver melhor os nutrientes. Então, assim, vários fatores influenciam para isso, né? Hoje a gente sabe disso. Deixa eu puxar aqui para a estética, porque muitas pessoas querem fazer tratamento estético, seja ele facial, corporal, flacidez ou gordura. Se você tiver com o intestino de constipação ou diarreia, tiver uma microbiota intestinal totalmente desregulada, você não tem resultado estético. Porque quando ele está sujo, desencadeia o quê? Essa toxicação para o restante do corpo. Então, vai ter o quê? Acne, flacidez, justamente por conta... Celulite, nossa, todas as disfunções estéticas. Mau humor. Então, exatamente. Andrés, eu me lembro uma vez, a gente estava conversando também, você falando dessa questão da importância da água, né? Vai fazer o procedimento. Se a pele não tiver, acho bem que era com hidratada, Rafa, que se não tivesse bem hidratada, não teria. Por isso que eu acabei de dizer, eu trabalho em cima desses 5 fatores. Porque se a pele não estiver hidratada, os equipamentos não terão a ação dele sobre a sua pele. Então, vai ser o quê? Você está gastando dinheiro com a estética. Então, todos esses detalhes vão fazer diferença. Porque a partir do momento que você tem uma melhora do intestino, bebe água, dorme bem, exercício físico e alimentação, qualquer coisa de estética que você faça, o resultado é magnífico. Agora, se você tem desregulação, nenhum desses fatores, a resposta pode acontecer quase zero. Joyce, você está vendo aí as meninas tudo bonitas, todas bonitas, né? Assim que eu não tomo água. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, elas estão pregando essas coisas que são coisas que elas fazem. Duas atletas nós temos aqui na nossa frente. Não, elas estão falando assim, eu sou assim, ai meu Deus, o meu está totalmente desidratado. Pois então, eu sou bem ruim de tomar água. Né? Cuidar na vida que... Você sabe que até a deficiência de água, ela pode dar dores de cabeça. Então, porque às vezes você pode estar desidratado por com dor de cabeça. Falta de concentração pode estar relacionada à falta da água. A água também, ela pode instigar em você aquela sensação de fome. Então, você sente fome, come e não passa. Você sente fome, come e não passa aquela fome. Porque muitas vezes não é a fome fisiológica de comida, mas é a sede. Então, ela se manifesta na gente como fome. Então, não tem aquele dado, beba um copinho de água que passa fome, né? Porque muitas vezes é relacionada à água. Tem uma pergunta aqui. Eu fiz tratamento de estética para celulite, mas nunca deu certo. A pessoa me disse que era porque era genético. Olha, tem vários fatores aí, porque assim, não tem como a gente... como eu digo, eu sempre faço toda uma investigação. Ela bebe água?
Como é que está o intestino dela? atenção. Nossa, é tanta coisa que a gente faz toda a investigação. A alimentação. Problema Olha, circulatório. Então, eu já atendi uma vez uma paciente que ela tinha muita celulite, mas muita mesmo. E ela tinha muito assim, não usava shorts, usava, né, por conta. E aí, quando ela veio para mim, ela é bem disciplinada, a alimentação, tudo, ela teve uma resposta tão excelente, um resultado tão bom. E aquilo ali, para ela, entendeu? Não era nem tanto porque ela veio para a parte de perda de peso, mas como ela melhorou, né, em relação, às vezes, até um ômega, que é excelente para quem tem celulite, né, que ele tem ação anti-inflamatória, e muitas vezes essa celulite, ela pode ser uma ação inflamatória pelo excesso de gordura, pelo excesso da alimentação, então, assim, pela falta de água. Então, ele é uma coisa que melhora. Então, hoje em dia, às vezes, a gente fala... né, a Andresa, ela trabalha muito com essa parte da suplementação, você chegar lá, uma vitamina D baixa, uma vitamina B12, porque isso influencia tanto na parte física da pessoa, psicológica, como também naquele resultado que ela quer atingir. Então, às vezes, você fazer coisas simples, mudanças simples, já tem um resultado significativo muito grande. Eu estava falando para a Andresa aqui que eu gosto muito de queijo. mas a questão da celulite também vem muita questão hormonal, então tem que verificar os exames laboratoriais também. Por isso a importância dessa investigação mais profunda, né? Não é você só chegar numa clínica de estética e dizer quero fazer um tratamento para celulite. Não, porque vai ser remar contra a maré, viu? Ei, Andresa, é um mercado da estética que ele é efervescente. Né? Eu nunca tinha ouvido o termo que a Elisângela usou aqui de nutrição estética. Né? Mas é uma coisa que deve exigir também muita atualização. Muitos cursos, Sim. Né? Permanente ação no que diz respeito a isso. Está sempre aprimorando os conhecimentos, porque a tecnologia não para, e não é somente a questão da tecnologia, mas você entender a fisiologia e a bioquímica mesmo para poder fazer essa interação. É como eu estou dizendo a você, não adianta nada você fazer a aplicação de um aparelho se a paciente não tiver ali com a pele hidratada. E aí, um outro trabalho que a gente faz é a ozonioterapia, ou senão o tipo de terapia que a gente tenha. Se a ozonioterapia, que é um dos tratamentos que a gente tem lá na clínica, se você tiver anemia, se é a célula da hemácia que vai levar essa oxigenação e a paciente está anêmica. Como é que você vai ter uma resposta? Não tem. Quem vai carregar se a paciente está anêmica? Então, assim, você tem que ter todo esse conhecimento dessa bioquímica para poder trazer esse resultado. Como dizer, não é só chegar um protocolo pronto para todo mundo. Sim. Por isso que a gente faz uma investigação particular para conseguir, né, dar aí o resultado. E a importância de procurar profissionais qualificados, né? Você é biomédica, né? Isso. E a gente vê que antes não tinha muito espaço para esses outros profissionais de saúde trabalhar a estética. E agora sim, mas a importância maior ainda de se procurar profissionais qualificados para que trabalhe esse todo, né? E que tenha essa visão, né? Assim, de ver o paciente como um todo, né? Não é o que a gente estava até comentando, né, Andressa? Não é só você chegar, vender, né, aquilo ali, olha, vamos fazer isso, isso e isso, e o paciente não obter aquele resultado. Eu já vendi, pronto. Ali vou fazer, se ele segue, se ele não segue, e você, né, sabe. Quem é paciente de Andresa sabe que a Andresa é aquela pessoa que ela é bem ela fica só passando pontual, sabe? Não, ela, mas não é, sabe, ela choca, não. Mas ela cuida mesmo. Cadê a alimentação? Cadê a água? Então a gente cuida mesmo, né? Então a gente é acessível, a gente dá aquele suporte. Não é só você chegar, fazer, fiz a consulta aqui, vou passar a dieta, aí ele vai fazer, é isso, se der certo, deu, aí ele quem vai ter que se adaptar. Não. Porque eu digo muito que a nutrição, a alimentação, ela tem que ser de acordo com a realidade daquele paciente, perfeito. Entendeu? Com o dia a dia, com a rotina. Né? Então, tem casos, né, de pacientes, por exemplo, que eu atendo que não são voltados para a estética, que a gente, às vezes, precisa ser mais pontual, ser mais, retirar algumas coisas para ele estabelecer primeiro a saúde, né? Para depois a gente ver o que é que pode se fazer, o que é que ele pode, uma vez ou outra, comer, que é aquele que a gente fala, a moderação. Por quê?
puxando um pouquinho para o lado da nutrição, né? Eu digo muito que comer é uma coisa cultural. Se eu chegar na sua casa, automaticamente você vai ter que me oferecer alguma coisa. Olha, você veio pro podcast, tem, ó. Então, se chegar lá e dizer assim, eu fui na casa de fulano, ela não me ofereceu nada. Entendeu? Saiu nem água. Isso. Então você vê que comer é uma coisa cultural. Então é como Andressa diz, ninguém chega e convida, ei, vamos correr, vamos pra academia, né? Ei, vamos sair, vamos tomar uma. Exatamente. A minha menina diz assim, mãe, pede desculpa, a gente oferecendo bolo, café. Pega pela barriga, né? Mas é interessante o que a Elisângela está falando, Larissa e Andresa, que antigamente as dietas eram tudo muito prontas, né? E hoje, como você disse, no avançar da tecnologia, a história de ser personalizado, de saber o que é a realidade da pessoa. Porque, às vezes, antes você chegar na nutricionista, ela passava umas coisas muito mirabolantes. Não é aquele do meu dia a dia, eu não como aquilo. Na minha casa não tem aquilo todo dia. Então, é importante você saber o que é que você costuma comer, para você adaptar, né, àquela realidade da pessoa. Eu até atendi uma paciente, né? Era minha paciente há um tempinho, e ela, todo mundo, o que é que você está fazendo? Me passe sua dieta. O que é que você está tomando? Pegue xerox da dieta. Aí, eu dizendo a ela, olha, por que você não disse que tudo isso é porque você está treinando direitinho, você está se alimentando, você não está fazendo aqueles excessos? Por quê? Porque eu posso fazer a melhor dieta para você, linda, maravilhosa, tudo calculado. Se você não quiser, não vai ter resultado, né? Então, hoje, a gente vê que cada vez mais as pessoas elas estão aderindo a isso, a gente está personalizando, a gente está levando em consideração todos esses fatores, né? E quando a pessoa quer, você pode até pegar uma dieta, né, de uma outra pessoa, uma conhecida sua, e tentar fazer e ter resultado, porque você quis, né, fazer aquilo ali. Então, assim, e hoje, como eu estava falando, né, há pouco tempo, então, para mim, é bem mais fácil a gente trabalhar com esses pacientes da parte da estética, porque são pacientes que eles estão ali procurando melhorar. Então, são pacientes mais fáceis, entendeu? Assim, são mais comprometidos. Chega sabendo o que quer, né? Olha, eu quero... Isso. E eu acho que você... No pé, viu? Não brinque, não. Tem hora que chega final de semana, olha, cuidado no final de semana. A pessoa tem que bloquear, Andresa, né? Mas, Andresa, não sei por quê. A mulher, essa semana, não consegui emagrecer nada. Peraí, vamos olhar aqui. mas eu acho muito, muito legal o trabalho de Andresa, de Elisângela, de Gabi, porque existe uma coisa que não é o imediatismo, não é a pressa, é o processo. É você viver o processo. Sim. Né? Então, a gente realmente chega de um jeito e sai muito melhor. Isso. Escutou isso de outra pessoa já? Porque é o que a gente trabalha na questão. Achei bonito. Claro que eu quero ganhar pontos. Porque realmente é tornar o processo de emagrecimento algo leve, não algo muito instintivo, que eu não posso, não sei o quê. Calma, é um processo adaptativo. É tanto que... Elisângela falando questão de adaptação da alimentação. Quem comia 3 pães, que começa a comer 1,5, nossa, ela já começa a mudar todo o funcionamento do organismo dela, já deu aí um déficit calórico, tirou aquele um pão e meio e está comendo uma fruta e mais 2 ovos. Já mudou a questão nutricional. Então, ela já está tendo aí ganhos. Então, quando você vem no processo de adaptação, então você vai conseguindo ter um estilo de vida, vai tendo realmente essa mudança adaptativa. Porque quando é algo restritivo, você consegue fazer 2, 3 dias, uma semana, depois você abandona. Porque não ocorreu o quê? Um processo de adaptação. Uma das coisas que eu digo muito a minhas pacientes, digo uma coisa, quando você era criança, que sua mãe mandava você escovar os dentes, não era sacrifício, hoje é sacrifício para você escovar os dentes, não é, se tornou o quê? Um hábito. Então, é isso que a gente busca no programa, que o paciente ele aprenda de forma gradativa se adaptar a um estilo de vida saudável e isso ele leva o quê? Pro resto da sua vida, que seja o quê? Um emagrecimento sustentável e não algo sufocante, né? E é interessante aí a terapia já entra de novo, né? Para a pessoa entender que não tem rapidez, não precisa de rapidez. Vamos devagar, né? E devagar e sempre. É uma construção. Né? Tem pessoas que têm aquela facilidade maior, né? Porque às vezes tem aquela alimentação bem desregrada. Então, quando faz as mudanças, pequenas mudanças, já tem um resultado bem satisfatório. E como você estava falando, né, Andresa? Às vezes a restrição, ela pode mais lá na frente gerar compulsão, né? Exatamente. Porque você restringiu tanto, né? Que acaba... Passei uma semana sem totalmente restrita, aí na outra vou compensar.
Ou às vezes você se segura aí naquele dia, por algum motivo você come, vamos supor, você Teve uma ama raiva aí. açúcar. Então você não consegue ficar sem. Todos os dias você consome doce. Então, aí você, vou tirar. Passa uma semana, 2. Aí no dia que você come, você estava tão sem que aquilo ali você não consegue. Aí você descontrola, aí volta tudo de novo, aí come em excesso. E aí acaba desregrando tudo e acaba não sendo tão interessante. Então, às vezes, você, não, eu vou só consumir uma vez. Eu como todos os dias, então vou diminuir para 2 vezes, uma vez, 15 dias. E aí, quando você vai ver, você já está aquilo ali, não foi nem sacrifício, eu vou comer né? um pedaço. Você estava falando da história do pão, eu vi um meme essa semana que a pessoa diz, eu estou de dieta, aí come 2 pães. Aí a pessoa que está do lado diz, você não disse que estava de dieta? Ele, sim, mas minha vontade era comer 4. Mas é isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês falam muito da questão do contínuo, né? De ser um trabalho contínuo. As pessoas, geralmente, quando chega lá, perguntam um tempo, eu vou emagrecer ou eu vou fazer isso em quanto tempo? Ou vocês vão trabalhando? Não, Eu sempre digo, o tamanho do seu resultado será o tamanho do seu esforço. Só cabe a você. Se você quiser, você emagrece e permanece. Agora, é só se você quiser mudar. Porque eu já vi várias pacientes chegando para mim que já foram para nutrólogo, para já foram para outros ex-profissionais, assim, para outras cidades, melhor nutricionista pagando R$2.000 no nutricionista. Gente, se você não quiser mudar, foi para um psiquiatra, pode ser o melhor qualquer profissão. Se você não quiser mudar, não vai adiantar. Você precisa vir da onde? De dentro. É um trabalho de dentro para fora. Eu costumo dizer, eu digo muito isso até aos meus pacientes, porque eu acho que é também a maneira que você acolhe, né, o paciente. Porque, às vezes, um paciente, quando chega para você, ele não está ali porque ele está feliz. Então, às vezes, ele não está ali porque ele não está bem com alguma coisa no corpo. Se é pela alimentação, às vezes é por algum problema de saúde, é porque ele não está se sentindo bem. Então, às vezes, até a maneira... Se você é um profissional, você pode ser o melhor profissional possível, como a Andresa está citando, mas se você não souber entender, acolher aquele paciente, ele não vai ter uma resposta satisfatória, porque ele vai sentir que não foi escutado, que não, né? Então, ele acaba saindo frustrado. Sim. E essa coisa de ser integrativo, eu achei fantástico, porque você realmente chega e, às vezes, você quer ser escutado. E aí, quando você ouve, para além do, eu quero emagrecer, para além daquilo, do só emagrecer, você ouve o que está acontecendo na sua família, que está lhe causando ansiedade, o que está, sabe? Eu acho que é fundamental isso. Joyce, se essas reeducações alimentares pudessem ser feitas por todos da casa, seria maravilhoso, né? Porque um ajudaria o outro, né? Mas, às vezes, quase nunca é. É verdade. Né? E, muitas vezes, é como você está falando, né? Esse olhar, eu, às vezes, quando os pacientes chegam, né? Vem, o que é que você vai fazer lá? Não sei, Andresa, quem vai decidir aí o que é que ela vai fazer. Então, a confiança, né? Pode botar tudo aí. O que é que você quer, pode fazer aí, que eu vou fazer do jeito que você está mandando. Então, assim, a confiança também que deposita que não... O que é isso? Eu vou tomar o quê? Eu vou fazer o quê? Né? Não, eles não. Então, eles já têm a confiança, que isso também é importante, né? Então, porque como a gente estava falando, você se sente confiante. Então, quando você confia, você acaba aderindo mais facilmente também. Andresa, eu não sei se na questão profissional de vocês podem falar, assim, do lado comercial, né? Que existem algumas profissões que limitam. Né? Joyce estava perguntando aqui da questão do tempo. É óbvio que vai depender da satisfação da pessoa, de como a pessoa está, né, para onde ela quer chegar. Mas existe, né, ali um planejamento mínimo. Sim. Você poderia falar para... Porque muitas vezes as pessoas podem achar, assim, quando você diz que não tem um tempo determinado, que pode ser inatingível para elas. Eu sempre gosto de dizer que 3 meses, porque depende muito também da quantidade de peso. Se a pessoa quiser perder, por exemplo, 4 quilos, não tem necessidade de 3 meses, mas a pessoa tem aí 10 quilos. O interessante seria realmente uns 3 meses para criar esse hábito. Então, é muito invariável, justamente por conta disso. Entendeu? E divide lá, viu, gente?
Divide em suaves Eu projeções. preciso desses 3 meses. Por isso que eu estou dizendo que eu não sei se as meninas podem dizer, né? Mas eu posso, eu não sou nutricionista nem sou biomédica, eu sou a paciente, né? Fazendo uma propaganda. E ainda digo mais em relação à questão de peso. Muitas vezes a pessoa já teve pacientes assim, Andres, eu não quero emagrecer, mas eu quero só perder essa pochete. Aí vamos lá. Aí deve ter demais, né? Aí é onde vem o conjunto. Elisângela, essa paciente aqui é uma paciente de bioimpedância. Por quê? Ela pode permanecer com o mesmo peso, mas a diferença vai estar o quê? Na composição corporal. Então, a estética aí, ela vem realmente sendo um grande aliado. Mas, para isso, precisa o quê? Da nutrição estar alinhado para tirar essa bendita pochete. E não é só o peso, né? Porque, como a gente disse, quando chega lá, que a gente faz toda aquela conversa, aqueles exames, as medidas, faz a bioimpedância. Então, você percebe, você vê a quantidade de gordura que você tem, se essa quantidade de peso, quanto é que se você não está mais inchado, você não está retenendo líquido. Então, tudo isso influencia também nesse resultado, né? Se você é uma pessoa que não bebe muita água, o que é que acontece? Seu organismo, ele vai fazer o quê? Ele vai poupar. Então, ele vai reter. Então, às vezes, só em você começar a criar o hábito de beber mais água, então você pode até, eu diminuí o peso, eu estou mais desinchada. Por quê? Porque já está... Então, todos esses fatores a gente leva em consideração, porque eu, pelo menos, quando eu atendo meus pacientes, né, olha, nossa meta é essa daqui. Então, a gente vai ver, às vezes eles perguntam, mas em quanto tempo a gente vai atingir? Ó, o primeiro mês, a gente vai observar como é que seu corpo funciona, né? Se você vai ter uma facilidade de perder, se não vai, o que é que a gente vai adaptar, porque sempre é assim. Você tem uma margem, né, de quanto que ele vai precisar na parte dela, a parte da estética, da medida que você for, por isso que ela sempre passou por Elisângela, então, como é? Então, ela já tem aquele conjunto que ela já vê, aquele paciente é um paciente magro, ele só tem mais aquela gordurinha localizada, e é mais uma gordura visceral, então eu já vou tratar mais também o intestino dele, então ela já monta as estratégias, entendeu? E às vezes aquela panelinha, ela nem precisou tanto de um procedimento estético, mas mais um procedimento para o intestino, uma dosagem de vitaminas, a colonoterapia, né? Então tudo isso acaba... Para você ver que muitas vezes a gente passa um final de semana comendo de tudo, e aí, vixe Maria, eu tô gorda. Gente, vamos lá, tem que fazer toda uma investigação. É gordura visceral? É gordura subcutânea? Já teve paciente de um tratamento que a gente fez que perdeu 5 quilos só de fezes, que a gente faz um trabalho da hidrocoliterapia. Já recebi paciente que já fez lipoaspiração, que hoje tem muitas pacientes que já fizeram a lipoaspiração e abnoplastia. Mas a gente vai fazer a prega cutânea, não tem nada de prega. Então, a paciente está com a barriga distendida. É só o quê? Fezes. Então, é entender, de fato, essa circunferência. Também tem a diástase. É impressionante, né? Como eu estou passando aqui na minha cabeça assim, o que será que eu tenho? Coisa. E hoje, 12 de setembro, né? O povo já está bombando atrás de um verão, né? De abdômen trincado. Já, com certeza. E é engraçado, porque a gente tem as pessoas que se cuidam o tempo todo, mas a gente tem aquelas pessoas que se preparam para determinados momentos, né? Não, e tem gente que só chega para mim em novembro dizendo, Andresa, olha, daqui a 15 dias eu quero estar magra. Aí eu digo, mulher, me ajuda, porque a construção do corpo do verão inicia agora. Não é em novembro, pelo amor de Deus. Dá tempo, viu, me ajuda. É verdade. Não é o que você... Um mês só que vai fazer essa diferença, né? Assim, pode até ter uma resposta boa, porque depende muito da paciente, da disciplina, porque a gente vê resultados de pacientes, às vezes que a gente fica... olha, o resultado foi muito satisfatório, porque foi aquela paciente que seguiu todas as recomendações direitinho. Larissa é muito disciplinada, né? Sim. Tento, né, Joyce? Tento. Olha, isso é muito disciplina. Mas disciplina é isso, manter sempre aí a constância, escorrega, volta. Essa é a consciência da volta. Não tenho, né, um corpo magro, né? Nunca serei uma pessoa longilínea, né? Mas dentro das minhas características, procuro estar... Na sua melhor versão. Vocês atendem meninos também? Homens está crescendo bastante, viu?
Muito. Cresce Hoje a bastante. procura, né, assim, nessa parte estética por profissionais homens está sendo bem interessante, né? Os homens estão se cuidando mais. É. E principalmente para a parte de estética. Às vezes aquele paciente que perdeu muito peso, aí vai por conta da flacidez para melhorar. E às vezes aquele que quer só aquela gordurinha localizada, que é muito comum do homem, né? Aquela circunferência abdominal. Então hoje tanto a Andresa está tendo esse público, né, bem crescente. Como eu atendo muito homens hoje procurando só a parte mesmo estética também. É interessante porque também é a desconstrução, né? E a gente tem um país machista e aí achava que isso era coisa de mulher. E ainda é bom ver isso sendo desconstruído, Isso, né? é verdade. Para os homens também acharem a melhor Não, versão. O bom é quando... Ela até mudou de espaço agora, minha filha, tá mais para atender separadamente. Melhor atender, né? É. Vocês. Desculpa, Andresa, eu interrompi. Não, era só para dizer que muitas vezes as mulheres começam a emagrecer, aí o marido olha e fez: Ei, eu quero também. Quero ficar magra assim também. Eu vou E aí pra eles lá. começam a se preocupar, né? Aí querem também se cuidar. É muito comum. Ei, mas tem muito marido por aí que a mesa de creme é maior do que a das mulheres, viu? Né? com É uma certeza. realidade diferente que a gente vive com relação a esse cuidado. Mas eles são disciplinados, aceitam assim, ó, faça isso. Porque são mulheres, né? Meu Que marido é estão... mais disciplinado do que eu, muitas vezes. O homem, quando ele Decide. que ele decide, ele é muito disciplinado. Porque a gente, mulher, né, tem aquela coisa, às vezes, da parte hormonal, aí tá na TPM. Aí, hoje eu queria comer uma coisa diferente. O homem não. Tem todo dia aquilo ali, ele come, não tem isso, né? Se é para comer daquele jeito, ele come a vida inteira ali, aquela quantidade, aquele alimento e não enjoa. Já a gente já tem mais esses outros fatores que interferem. Os hormonais. Eu só vejo uma situação que muitas vezes é meio desafiador para o homem em relação à bebida. Sim. Essa coisa da bebida, né, Andresa, que se torna, parece que quase que obrigação. Que as pessoas ficam insistindo para a pessoa beber se você está num ambiente. né? Vamos nos socializar, vamos beber. É. Vamos combater um papo ali, vamos beber. Né? Mas é isso mesmo. Aí eles têm uma certa resistência. Se a gente, olha, vamos passar aqui 20 dias sem beber, porque o álcool ele é inflamatório, Sim. né? Tanto quanto a alimentação, o álcool também é inflamatório. Se a gente pede, eles passam 20 dias sem beber. Mas fez aí, quando é que eu posso beber? Mas o que é que eu posso beber? Aí a gente começa, vamos lá, em vez da cerveja, vamos tomar uma destilada. Você tomava quanto? 5 doses, né? Vamos tomar 2. Tente aí manter um pouco desse equilíbrio. Tá certo. Então aí vai driblando, vai dando certo. Interessante isso. É muito bom. Vamos se cuidar do Joyce. Vamos Chegar lá, no corpo do verão. Que está na hora. Tem mais alguma pergunta aí para as meninas? Não, tem não. Está chegando aqui Tá chegando ao fim. Agradecer as meninas, né? E se elas quiserem deixar espaço aí. Deixar espaço para ela dizer onde atende. Onde atende, o novo endereço. Atendendo, podendo se atender tudo junto. Atende separado também, né? Exatamente. Ver a necessidade de cada um, né? Então, Você se mudou agora. Foi, eu me tá mudei. na Rua Antônio Vieira de Sá. na Nova Betânia. Aí, ó. Garota propaganda. É, sim, fica próximo do supermercado ali do Queiroz. Exatamente. Tá muito legal, já fui lá. Muito bom, tem estacionamento. Olha, o que você precisar para elevar sua autoestima, pode vir, que a gente vai, né, fazer de acordo com o seu bolso, de acordo com que você queira, flacidez, gordura, celulite, botox, muita coisa. É verdade. tudo. Tem para todos os gostos, né? Todos. E a Elisângela? Eu atendo na clínica Oitava Rosado, né? E também atendo lá em Andresa, alguns pacientes que às vezes a gente vai fazer atendimento lá também. Agradecer, né, a vocês. pelo eu que espaço, agradeço. Ótimo. né? Maravilhoso. O convite Pelas foi informações. Sempre bom. Agora, antes de a gente agradecer, mas eu vou fazer uma pergunta. Quando ela disse que atendia em outro lugar, na Oitava, quando o paciente chega aí marca para ir para ela? Isso, marca vai para ela. Mas às vezes a paciente, Andresa, para ficar mais cômodo, porque assim, como a gente vê o paciente como um todo, aí um paciente vem, eu tenho muita paciente de Upanema, que são de outra cidade. Sim. Então, o que a gente puder fazer para ajudar Ajudar, o né? paciente, facilitar, a gente faz.
Então, faz o atendimento comigo e em seguida já faz com ela. Perfeito. Ou faz comigo, já faz com a terapeuta lá na clínica, entendeu? Como ela está com um novo espaço, aí tem mais... Tem né, várias salas. Aí ficou mais fácil agora. Vai lá, viu, Aí ficou mais fácil, exatamente. Bem Gente, fina. agradecer às meninas que vieram aqui, né? Elisângela, que é nutricionista, que já esteve aqui na nossa TV várias vezes, com nossa querida Zéza. Agradecer a Andresa. Estamos à disposição, gente. Agradecer, estamos à disposição. E você que está aí em casa, procure aí as meninas para o Shape de Verão. E diga lá na próxima terça-feira. Tchau, beijo.